antes desse seu livro, você desenvolveu estudos com outros cientistas políticos sobre a violência aqui no estado do Rio. Lembro, inclusive, que vocês foram pioneiros em estudos, inclusive na época, eu me recordo, da implantação da UPPs. Esses estudos permitem classificar que vivemos já um estado de barbárie nacional e que marchamos para que o Brasil possa, inclusive, ser classificado como um estado falhado, como uma falência do próprio Estado Nacional? A criminologia crítica, ela estava em voltas com um boom criminal. Né? O que é um boom criminal? Os índices de violência do Brasil, né, isso foi no final dos anos 90, cresciam assustadoramente. Eu vou usar 2 índices aqui para explicar isso. Primeiro, o encarceramento. Né? Nós já estávamos numa chave de encarceramento em massa, né? Ele não era só brasileiro, o país líder do encarceramento no mundo são os Estados Unidos, né? Mas todos os países do mundo encarceram em imensas quantidades, como nós nunca vimos na história. Né? São verdadeiros campos de concentração. Né? A massa humana presa hoje, né, em prisões, né, é algo na história moderna que nós nunca vimos. Né? Portanto, veja, há um fenômeno ali que exige análise. E um outro fenômeno, esse bem brasileiro, que também exige análise, né, é o número de mortos por armas de fogo, né, ou armas brancas também. O número de mortos no Brasil por causas violentas, né, ele salta de 1978, o primeiro dado que nós temos disso agrupado nacionalmente, né? Ele salta de torno de 11 mil mortos por ano em 78 para em torno de 35 mil mortos, 36 mil mortos no final dos anos 90. Então, veja, né? São saltos, né? Ele triplifica, quadriplica, né? É uma coisa assim, impressionante. Portanto, havia um fenômeno em curso no Brasil que a política não via, que ninguém via, porque era a crônica policial. Só que a crônica policial estava nos mostrando que uma coisa que nós um dia chamamos de sociedade, Arlindo Denot, estava se desfazendo de uma forma muito violenta. Então, veja, eu começo a elaborar isso, eu começo a pensar isso. Eu não sou um criminólogo, eu vou tentar pensar uma coisa que eu chamei de crítica da economia política da barbárie, né? Que é um pouco uma tentativa de juntar crítica do valor, né? Análise da crise mundial com esses dados, são efeitos de uma crise, né? E vou tentar, então, juntar as categorias da crise do capital, né? Veja, é um trabalho que eu faço por dentro das categorias, né? Com esses fenômenos. Eu não estou fazendo um processo de dedução, né, atabalhoado. Pelo contrário, eu vou na construção categorial, né, desses fenômenos e juntando eles com as categorias da crise. Qual foi o ponto que eu chego, que produziu muito abalo? Né? Eu chego à conclusão de que nós estamos em meio a uma nova forma de guerra civil. Tá? Os dados de mortes por formas violentas, eles chegavam no Brasil e chegam, né? Naquela época, no início dos anos 2000, chegavam em torno de 40 mortos por 100 mil habitantes. A ONU diz o seguinte, acima de 10 mortos por 100 mil habitantes já é uma situação de alerta. Né? Acima de 20 mortos por 100 mil habitantes já é uma situação de baixo conflito. Não, acima de 40, que é o nosso caso, é guerra aberta. É guerra aberta, só que um novo tipo de guerra civil. Essas novas formas de guerra civil que começam a surgir com o colapso do capitalismo, né, elas não têm qualquer sentido político. Elas são uma deteriorização da sociedade. Ela é a sociedade em convulsão. É a sociedade se autodestruindo. Né, é uma autofagia. Dizer que o Brasil estava em guerra civil no início dos anos 2000 era algo muito ousado. Infelizmente, isso não apenas, né, se consolidou, é um ponto da realidade, né, como se espraiou Brasil afora. Eu mostro, tá, que o desemprego em massa, ele produz, sempre que ele ocorre em momentos de crise do capital, né, ele produz, evidentemente, um aumento das taxas de criminalidade.
Nos momentos de baixa do ciclo econômico, as prisões entram em cena. Só que há uma novidade histórica no nosso tempo. A novidade histórica é que o nosso desemprego ele não é um desemprego cíclico, ele é um desemprego estrutural, como dizem alguns sociólogos, né, europeus, né, hoje já é um conceito aceito mundialmente, né? O desemprego estrutural é um desemprego produzido pelo desenvolvimento tecnológico. Toda a sociedade capitalista, historicamente, quando a massa de desempregados cresce, né, a taxa de criminalidade cresce junto. Por uma razão óbvia, né? É por isso que tentou se inventar uma coisa chamada estado de bem-estar social, seguridade social, essas coisas todas. Porque o indivíduo que não recebe um salário, ele não tem como realizar suas necessidades elementares, ele não tem como comer, não tem como morar, não tem como se vestir. No capitalismo, tudo é mercadoria. Portanto, veja, no grande estrago que a revolução técnico-científica, a terceira revolução técnico-científica vinha produzindo no mundo a partir da década de 80, o impacto dela sobre uma sociedade, né, semi-industrializada como o Brasil era catastrófico. Os anos 80 no Brasil foram anos de colapso catastróficos, né? E como é que a gente mede essa catástrofe? A gente mede ela por essa violência e, por outro lado, né, a gente mede também pela desindustrialização. Né? A indústria ela era em torno de 37% do PIB do Brasil nos anos 80. Né? Hoje ela gira em torno de 15%. Né? Então, veja, esse processo de desindustrialização produziu uma massa enorme de pessoas, né, desesperadas, que foram arregimentadas por várias formas de tentativas de sobrevivência nada ortodoxas, sob o ponto de vista liberal. Veja, ser arregimentado pelo tráfico de drogas, né, foi para muitos dos anos 80, 90 até hoje em dia, um trabalho. Esse boom criminal, ele só é possível por duas razões. Uma, o desespero que o colapso do capitalismo produz subjetivamente, na medida em que nós não conversamos sobre ele, nós não discutimos ele, nós não nos organizamos e elaboramos essa crise, esse desespero ele é elaborado individualmente. A droga tem uma função nisso. Só é possível, então, organizar um vasto comércio de drogas, primeiro porque tem demanda, segundo porque tem mão de obra disponível para esse tipo de atividade de altíssimo risco. As pessoas que estão envolvidas no comércio de droga, a vida delas é muito curta. São difíceis ganhos, aspas, fáceis. Né? Essa ideia que uma vida fácil, né? Isso é bobagem. É para quem não conhece de fato esse fenômeno. Né? Quem nunca pisou na porta de uma prisão e foi ver o drama humano que está lá dentro encarcerado.